Estamos de volta. Agora vamos para a aula de matemática. Hoje nós vamos mudar em relação às operações. Hoje nós vamos trabalhar com a geometria. Vamos falar sobre os polígonos. Os polígonos, eles estão presentes no nosso dia a dia, né? Deixa eu observar aqui a imagem. Temos um quadro que parece um polígono, temos uma janela. Tudo que está ao nosso redor tem uma parte da geometria no meio. Então, por exemplo, o quadro acrílico na nossa sala é um retângulo, acaba se tornando um polígono de 4 lados, mas é chamado de quadrilátero. Temos várias nomenclaturas. Antes de iniciarmos, vamos falar sobre o que é o polígono, né? Como se classifica o polígono, né? Então, polígonos são figuras geométricas fechadas, planas, e elas apresentam algumas características. A primeira dela é que os lados dos segmentos são segmentos de reta. Então, aqui, ó, esse exemplo aqui, eu tenho aqui, ó, vou classificar aqui em A, B, C, D e E. Então, por exemplo, o lado AB é um segmento de reta. Por quê? Porque eu tenho dois pontos distintos. BC é outro ponto, CD, DE e EA. Quando eu for classificar o lado dessas figuras, eu represento da seguinte forma. AB, como é segmento de reta, coloco um traço. Se eu quiser representar CD, DC, quer dizer, DC e coloco um tracinho em cima. É dessa forma que eu represento o lado. Temos o vértice. O que é o vértice? São os pontinhos, ó, que interligam um lado ao outro. Então, lado AB. Quem são os vértices do lado AB? A e B. Quem são os vértices? A, B, C, D e E. Esses são os vértices dessa figura. E temos a diagonal. A diagonal são os lados opostos. Aqui eu tenho AD, AC, EB, FC, temos BE, BD, então todos esses são diagonais. Também são representados com a letra, com as letras e um tracinho em cima. Os polígonos são classificados de acordo com a quantidade de seus lados. Então, nós podemos ver o seguinte, ó. Número de lados, a partir de 3. Então, os polígonos, eles só se iniciam a partir de 3 lados. Então, nós temos o triângulo, que tem 3 lados, o quadrilátero, que tem 4, o hexágono, que tem 6, o pentágono, que tem 5, o icoságono, que tem 20. Então, de acordo com os seus números de lados, eles têm suas nomenclaturas diferentes. Vamos aqui falar um pouco sobre dois polígonos que são muito importantes, que é o triângulo e o quadrilátero. O triângulo, ele é um polígono de 3 lados. E ele possui algumas nomenclaturas diferentes de acordo com as medidas dos seus lados. Então, o primeiro deles que a gente está vendo aqui é o triângulo equilátero. Por que ele tem esse nome? Porque todos os seus lados têm a mesma medida. Então, para ele ser equilátero, os seus lados têm que ser iguais. Por exemplo, eu posso dizer que a medida dos lados é 3. Então, se todos os seus lados forem 3 centímetros, isso quer dizer que ele é um equilátero. Agora, se ele tiver apenas 2 lados iguais e um diferente, ele é chamado de triângulo isósceles. Aqui um exemplo, se eu botar aqui 2, 2 e 1.
Ele tem dois lados iguais e um diferente. Então, ele vai ser chamado de triângulo isósceles. Agora, se todos os seus três lados forem medidas diferentes, ele é chamado de triângulo escaleno. Se eu tiver aqui 2, 3 e 4, tem três medidas diferentes. Então, eles são chamados de triângulo escaleno. Quanto eles têm três nomes também diferentes quanto aos números de ângulos. Aí a gente tem que lembrar lá o que é um ângulo. É a medida que a gente encontra entre uma semi-reta, entre um segmento de reta e outro. Ele é classificado como retângulo quando ele possui um ângulo reto. Se eu observar nessa primeira exemplo aqui, ó, eu tenho esse ângulo bem aqui. Esse ângulo aqui, ó, quando ele tem duas semi-retas, duas segmentos de reta que formam um L, é sinal de que existe um ângulo de 90 graus. Se existe um ângulo de 90 graus, ele é classificado como triângulo retângulo. Se ele possui apenas um ângulo interno 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Mas quando ele tem todos os seus ângulos menores do que 90 graus, ele é chamado de acutângulo. Aí eu tenho aqui, ó, 80, 60 e 40. Todos os três são menores que 90. Então, eu chamo ele de triângulo acutângulo. Mas, quando ele tem pelo menos um ângulo, aqui, ó, maior do que 90 graus, ele é chamado de ângulo obtusante, certo? Então, vamos lembrar. Quando é que ele é um triângulo retângulo? Quando ele tem um ângulo de 90 graus. Quando é que ele é chamado de acutângulo? Quando ele tem todos os seus três lados menores do que 90 graus. E quando é que ele é obtusante? Quando ele tem um ângulo interno maior do que 90 graus. Depois dos triângulos, nós temos os quadriláteros. Os quadriláteros também possuem nomenclaturas diferentes. Eles têm tipos de quadriláteros diferentes. O primeiro deles que a gente vai ver aqui é o paralelogramo. O paralelogramo tem os seus lados opostos paralelos. E seus lados opostos paralelos têm a mesma medida. Como assim? Aqui eu tenho uma figura de um paralelogramo ABCD. Como é que eu sei disso? Ó, vocês estão vendo esses tracinhos aqui, ó? Eles correspondem às medidas. Ó, esse traço, junto com esse, quando aparece som, quer dizer que esse lado aqui é igual a esse. Como aqui tem dois tracinhos, isso quer dizer que esse lado é igual a esse. Como assim? Isso quer dizer que AB é igual a CD. Eles têm o mesmo tracinho. E o lado AC é igual ao lado BD. Então, como eles têm esses lados opostos, que são chamados opostos paralelos, iguais, então eu classifico esse polígono como paralelogramo. O próximo polígono que a gente vai ver é o quadrado. O quadrado não tem muita história. A gente sabe que ele possui todos os seus lados iguais. Então, quando eu tenho um polígono que tem todos os seus lados iguais, mesma medida, ele é classificado como quadrado. O retângulo tem 4 ângulos retos, ou seja, eles possuem ângulos de 90 graus. Para ele ser classificado como retângulo, ele tem que ter todos os seus 4 ângulos iguais a 90 graus. E seus lados opostos são de tamanhos iguais, ou seja, esse lado aqui é igual a esse e esse lado aqui, ó, é igual a esse. Então, ele é classificado de retângulo. O próximo é o losango. O losango é parecido com o quadrado. A diferença é que seus lados
opostos, tem 4 lados com a mesma medida e ângulos opostos iguais. Eles têm seus 4 lados iguais, mas eles não, os seus ângulos aqui, ó, só um minuto, esses ângulos aqui, esse ângulo e esse ângulo, qual a diferença dele para o quadrado? O quadrado, além de possuir os 4 lados iguais, tem o mesmo ângulo, que é o ângulo de 90 graus. Já aqui, ó, esses ângulos não são de 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, esse D e esse B vão possuir ângulos menores que 90 graus, e esse ângulo A e C vão possuir ângulos maiores do que 90 graus. Por isso que eles são classificados como losango. Temos os trapézios. Os trapézios também é chamado de quadriláteros, só que possuem questões diferentes. Eles são de 3 tipos. Tem o trapézio retângulo, que tem 2 ângulos retos. Se observar, eu tenho 2 ângulos retos aqui, ó, ângulos de 90 graus. O isósceles apresenta 2 lados com medidas iguais. Então, esse lado aqui é igual a esse. Quando esses 2 lados possuírem a mesma medida, eles são classificados como triângulo isósceles. E temos o triângulo escaleno, que vai possuir os 4 lados diferentes. Quando eles tiverem os 4 lados com medidas diferentes, eles são classificados como trapézio escaleno. E muito obrigada pela nossa aula, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me perguntar. Vou estar deixando uma atividade para vocês, uma atividade no livro também, para vocês poderem estar fazendo. Mais na frente vamos estar retornando sobre esse assunto, com mais devagar, principalmente quando a gente voltar fisicamente. Quero dizer que estou morrendo de saudades de vocês, tá? Gosto muito de vocês e continuem fazendo as atividades. Observei que poucas pessoas estão me enviando para eu estar anotando. Essas atividades é para ser feitas, tá bom? E ó, um beijo. Bom final de semana e até a próxima.